Os vereadores. Está presente o vereador Odair Pirinoto, João Henrique, Chaves, Claudinho, Bira, Helenice, Zé Eduardo, Heberson, Rui Nova Onda, Fernando Betti e Claudinei Damalho. Feita a verificação, via nome legal, regimental, para a sessão, a tribuna livre, o próximo inscrito. Não tem mais nenhum inscrito, senhor presidente. Encerrada a tribuna livre, para a sessão predestinada o uso da palavra do grande expediente pelos vereadores. Iniciando a palavra livre pelos vereadores, solicito, senhor secretário, que proceda a chamar os vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Vereador João Henrique. Alô, está escutando? Boa noite, colegas vereadores, boa noite à plateia que está aqui hoje, boa noite aos ouvintes que estão e aos pessoal que estão nos assistindo na TV. Eu peguei a tribuna hoje para dar uma satisfação, primeiro, em nome da Câmara Municipal, a reunião que a gente teve com o prefeito e com o sindicato em relação aos servidores públicos, em relação à negociação, se teria greve, se não teria greve. Eu queria passar isso porque a população toda fica preocupada, todo mundo fica querendo saber, e os próprios servidores. E no final eu vou expor a minha opinião como vereador de tudo que eu vi nas reuniões. Em primeiro, os vereadores se reuniram com o prefeito, aonde tentamos, de acordo com o pedido do sindicato aqui nessa casa, tentamos uma negociação, os vereadores que puderam, né, alguns estiveram presentes, tentamos fazer que o prefeito pudesse receber o sindicato de novo, que ele pudesse estar presente e que a gente conseguisse tentar discutir isso com o sindicato e que a gente pudesse ajudar a intermediar isso daí em prol da população e em prol dos servidores públicos municipais. Houve essa reunião, eu até apresentei uma proposta ao prefeito, que depois falei também no dia que o sindicato estava junto, e o prefeito autorizou a marcação dessa reunião com o sindicato. Fizemos a reunião com o sindicato e fizemos essa reunião após com o prefeito. Nessa reunião com o prefeito, eu queria esclarecer alguns pontos do entendimento meu como vereador, do vereador João Henrique. Tá? Começamos a reunião, o Claudinei, presidente, abriu a reunião e o advogado do sindicato, usando a palavra em nome do sindicato, argumentou várias coisas, o pessoal do lado da prefeitura, o Oswaldo, o prefeito, escutaram, e ele apontou alguns erros que poderiam estar acontecendo na folha de pagamento. O que acontece com isso, até para a população que não sabe? A folha de pagamento, que pode ser usada para pagar os servidores, ela tem até um limite que o prefeito pode chegar. E tem algumas coisas que pode ser colocada na folha de pagamento e outras não. E o sindicato questionou que estava sendo colocado principalmente estagiários e serviço terceirizado. E, em seguida, o prefeito apontou algumas coisas e eu como vereador, questionei o Oswaldo, que é o contratado da prefeitura, para estar discutindo isso daí. E eu fiz duas perguntas para ele muito simples e pedi para que ele fosse muito claro em relação a isso. Estagiário pode? Ele falou não. Serviço terceirizado, ele falou, há entendimentos que sim e que não. Há uma briga, pode haver uma briga na justiça para provar se isso é legal ou não legal. Se tirar o estagiário, o percentual cai para mais ou menos 48%. Se tirar o serviço terceirizado, vai cair para 42%, 43%. No meu entendimento, após isso, o prefeito se justificou várias coisas, falando que ele é o único que paga o SAMU em dia, que ele paga o CONDEG em dia, alguns pontos que ele se justificou, que eu não vou lembrar todos, não vou até falar para não ser errado, mas ele se justificou em algumas coisas que eu entendi que não era momento aquilo ali. Por quê? O servidor só estava brigando pelo percentual que ele tem direito, não pelo lado administrativo do prefeito, e sim pelo lado que o servidor tem o direito, dos 54%. E eu, depois, fiz uma proposta na frente do prefeito e na frente do sindicato para que houvesse um estudo
das duas partes. E aonde eu falei o quê? Que ele desse os 7% que o sindicato está pedindo, parcelado mês a mês, e colocasse na lei que se ele não tivesse percentual, que ele pararia no mês que atingisse o percentual do servidor. Ali ele acabou com a reunião, dizendo que isso ele não faria. No meu entendimento como vereador, é porque ele sabe que ele teria condições de dar. Porque senão ele continuaria a conversa e levaria isso como proposta para o sindicato. E o outro ponto que eu acho muito importante da reunião, que é bom que a população saiba e todo servidor saiba, o que aconteceu? Na hora que o sindicato virou e falou, nós estamos aqui, nós abaixaremos a proposta, e qual que seria a contraproposta do senhor? Ele não teve contraproposta. Isso ficou bem claro na reunião, que o sindicato abaixaria a proposta, mas ele não teria uma contraproposta. Ele deixou bem claro que o máximo que ele poderia era aquilo, e depois que os números caíram um pouco mais em julho, que ele pensaria se mandaria aquilo. Foi mais ou menos essas palavras que o prefeito usou. Então, eu quis pegar a tribuna hoje para deixar claro isso, porque não são todos os servidores que podem participar da reunião, é a comissão, né? Não são todos os vereadores que foram na reunião, né, que puderam, às vezes tem alguns que tinham outros compromissos. Então, eu queria deixar isso bem claro, deixar isso daí gravado aqui, porque às vezes até a população não entende um pouco que existe percentuais em algumas coisas. Percentual gasto com servidor, percentual a ser aplicado na educação, percentual a ser aplicado na saúde. E o resto o prefeito administra, já que foi ele o eleito pela população para fazer a administração do dinheiro público com o apoio da Câmara Municipal. Então, eu entendi muito claro, tá, um braço de ferro, uma coisa para o lado do prefeito, que ele poderia sim ser maleável. Poderia ter um tempo e conversar e tentar chegar num acordo para que as coisas não piorassem. Tá? Hoje, o que eu entendo como servidor também, eu perguntei do sindicato qual seria a posição do sindicato, quer dizer, o sindicato vai entrar na justiça para provar que as contas estão corretas como eles dizem. Então, eu acho que não precisa de tudo isso, eu não estou entendendo a postura do prefeito na reunião, eu não gostei particularmente como vereador, eu acho que não é por aí que a gente administra uma cidade, que a gente tem que tentar ter ser um pouco mais maleável a partir do momento que a gente aceita alguns cargos, cargo de vereador, cargo de prefeito, e eu não senti essa boa vontade em relação a resolver esse assunto. Então, por isso que eu pego a tribuna hoje para dizer, respeito muito o senhor prefeito, mas a minha opinião é que poderia ter tido um diálogo um pouco melhor para tentar chegar num acordo, para que não fosse para a justiça de novo e tivesse todo esse impasse de novo. Eu não sinto cômodo, nem como vereador, nem como funcionário, em relação a esse assunto, e todo ano tendo esse desgaste, todo ano tendo essa preocupação, e eu falo isso por quê? Porque a população também fica ansiosa, a população fica preocupada se vai ter greve, a população fica preocupada se vai levar o filho numa creche, numa escola, num posto de saúde, como é que vai estar acontecendo as coisas. Então, hoje eu falo aqui isso, não representando só o servidor, mas representando as duas partes, tanto o servidor como a população. E eu acho que essa tensão que fica todo mundo, eu vejo que não precisava. Tá? Então, eu peço que o prefeito pense muito bem nas atitudes que ele está fazendo em relação ao servidor, seja um pouquinho mais compreensivo, um pouco mais maleável, porque tudo isso que se fala aqui, tudo que a gente precisa, todos os requerimentos que a gente faz, tudo que a gente cobra do prefeito, quem vai executar são os servidores. Tudo que a gente pede aqui para atender a população, para que a população seja atendida lá na ponta, depende de um servidor capacitado, depende de um servidor com vontade, depende de um servidor com material para trabalhar. Então, eu vejo que tudo isso depende de um bom senso da pessoa que a gente elegeu para estar hoje à frente do Poder Executivo. Então, eu venho aqui hoje deixar a minha opinião em relação a tudo isso que aconteceu e parabenizar o sindicato pela reunião que chegou a abaixar, ter uma contraproposta, aceitar que o prefeito fizesse uma contraproposta, mas a minha indignidade
que o prefeito não fez. Respeito ele está com os números na mão, ele tem as contas do jeito dele, ele fala que não tem condições. Então, só espero agora que a justiça mostre com clareza, mais uma vez, o que aconteceu ano passado, tá? E acabou dando e tinha margem para dar. Então, quer dizer, eu não entendo para que uma transigência no momento tão difícil que o país já vive, sendo que a Prefeitura Municipal é a maior empresa pública e isso é um ciclo. Todo o dinheiro que é recebido pelo servidor é gasto no município, isso volta em imposto para a Prefeitura e isso gira. E esse giro vai retornar para os cofres públicos também e voltando em receita para a própria Prefeitura. Então, eu queria deixar a minha posição aqui. No começo eu disse a posição do que foi falado, tanto pelo lado do prefeito como do lado do sindicato, e depois a opinião minha, do João Henrique, como vereador. Muito obrigado a todos, e eu queria mais era fazer esse esclarecimento hoje aqui. Próximo vereador. O vereador inscrito é o Dr. Chaves. Boa noite. Eu estive a convite do morador do Azaleias na semana passada no bairro, inclusive ele está presente, que é o Edivaldo, que os moradores do bairro Azaleias 1 e 2, do Resedaz e daquela região, estão reivindicando que o senhor prefeito municipal e a diretora de saúde permitam que os moradores do bairro sejam atendidos na unidade de saúde que existe no bairro. Pois com a entrega das casas, esses moradores que residiam em outros bairros de São João são obrigados a serem atendidos nos bairros em que eles moravam anteriormente, e não na unidade básica, na unidade de saúde que existe no bairro. Particularmente, eu acho um absurdo, porque a partir do momento que a pessoa está morando no bairro, ela não pode ser atendida no bairro. Tem pessoas lá que eu conversei que moram no Maestro Mourão. Tem que circular lá no Azaleias, 5 horas da manhã, para chegar no Maestro Mourão, para ver se vai ter vaga para poder ser atendido. Outras moram no Santo Antônio, outras no 1º de Maio, enfim. Tem gente da cidade toda, pois essas pessoas foram contempladas com as casas. Então elas mudaram para suas casas. Elas saíram dos seus aluguéis. E agora elas não podem ser atendidas no próprio bairro onde elas moram. Então eu gostaria do apoio de todos os vereadores para que nós possamos fazer um documento encaminhado ao prefeito e à diretora de saúde para que esses moradores sejam atendidos nos seus bairros e não tenham mais que se locomover. Pois muitas vezes são pessoas humildes que não têm nem condições financeiras para isso. E mais, eu questionei com relação ao transporte. Se a prefeitura fornecesse transporte até os outros bairros. A maioria das vezes não fornece. A maioria das vezes demora muito para chegar. E quando chega na unidade correspondente, essas pessoas já perderam as suas consultas. Que tanto é que existe um bairro a 200 metros da casa delas. Porém, essa unidade de saúde, recentemente, ela foi utilizada porque o Jardim IP estava em reforma. Agora, o Jardim São Paulo vai passar por uma reforma. Então, todos os moradores que utilizam o Jardim São Paulo vão utilizar a unidade de saúde do Azaleias, que é a Benedito Carlos Rocha Vestim. Gente, a distância é muito grande. Existe uma outra unidade que funciona como PSF, que é do Alex Hakim, que é ali próximo ao Sempre Vale, na Henrique Martarello. Henrique Cabral. Por que não, nesse período de transição, permitir que esses moradores que pertencem ao Jardim São Paulo utilizem a unidade do Alex Hakim? Por que esses moradores vão ter que se locomover até o Azaleias? E o do pessoal do Azaleias tem que sair do Azaleias e se deslocar pela cidade inteira. Então, está havendo uma falta de gestão na saúde pública. Está havendo falta de comando. Acho que a diretora de saúde está totalmente perdida nas atitudes dela.
Eu acho que nós precisamos, como vereadores e representantes do povo, tomar uma atitude que realmente venha atender a população e que é uma reivindicação deles. Correto? O Edivaldo sair, foi ele que me convidou a ir até a casa dele. Eu acho mais que justa essa reivindicação. E hoje, para minha surpresa, correto? Isso não partiu de mim, já gostaria de deixar bem claro, porque algumas pessoas, né, e alguns passarinhos covardes que não se identificam vão querer falar depois que fui eu que fiz isso, porque eles comem alpiste do dono da cidade. Então, eu tenho um envelope aqui, está escrito assim: aos cuidados do Dr. Chaves, urgente. E nesse envelope tem um conteúdo no qual eu ainda não li, apenas folhetei rapidamente, não sei o conteúdo total, apenas uma resumida, né, que está falando sobre a Santa Casa. E o que me deixou intrigado aqui nesse documento, que consta até uma ata da mesa administrativa da Santa Casa. Então, a pessoa que me enviou isso aqui, ela está querendo me usar para fazer alguma denúncia, e a denúncia, pelo jeito, ela é grave. Mas eu reafirmo novamente, não tive acesso a isso aqui, apenas estava na minha mesa, junto com os meus documentos. Não sei quem recebeu aqui na Câmara, não sei quem entregou, mas vou fazer a leitura. Pois acho que é de extrema importância e de extrema gravidade, e que vai confirmar. Aí eu acho que cabe a nossa função de vereador, pois a Santa Casa recebe sim verba pública, e todas as vezes que eu solicitei para a Santa Casa apresentar algum documento, eles se negam. Eles nunca o apresentam. Eu acho que quem trabalha com a verdade, eu acho que quem não tem nada a esconder, não tem por que não apresentar os documentos. É uma instituição filantrópica, recebe dinheiro público e deve sim prestar contas à Câmara Municipal. Como nós também fazemos convites a várias pessoas e essas pessoas não comparecem. Se essas pessoas são convidadas, é porque assuntos importantes e inerentes à comunidade têm que ser debatidos, e debatidos com essas pessoas. Eu acho que o não comparecimento delas é uma falta de respeito com a casa, é uma falta de respeito com a população, e é medo. Medo porque estão fazendo coisa errada, como fez a Biosaúde a semana passada. Antes de eu começar a fazer a leitura desse documento, eu preparei um vídeo sobre a Biosaúde. O senhor me permite passar? Por gentileza? Por favor. Olha, esse vídeo está relacionado ao que foi dito a semana passada. Eu não sabia desse vídeo. Um minutinho só, por favor. Eu não sabia desse vídeo. E esse vídeo tem a ver com o que aconteceu com a Biosaúde em São João da Boa Vista, o que eu já havia dito há 1 ano e pouco atrás, antes de ocorrer a licitação da Biosaúde. E eu acho que a presença da Biosaúde, toda a parte de licitação, tudo, eu acho que tem que ser investigado pelos vereadores. Pois eu acho que nós vamos pegar, com certeza, muita coisa errada aí. E, gente, eu acho que, como eu disse a semana passada, passou da hora da gente ficar falando, e agora é hora da gente tomar providência. Porque realmente a cidade está um pouco abandonada. Por favor, passe o vídeo, por gentileza. Tumultuada a sessão de ontem à noite da Câmara. Limpo, que vamos guardar.
Olha, foi bem tumultuada a sessão de ontem à noite da Câmara de Ubatuba. A sessão foi interrompida durante a leitura do relatório final da comissão que investiga um processo contra o prefeito Maurício Moronzato. A sessão durou 40 minutos e a Câmara estava lotada. Os vereadores viram o resultado da CPI criada para investigar problemas no contrato feito com uma organização social para a área da saúde. O processo concluiu que a empresa foi contratada com base em um edital irregular e sem concorrência. O valor seria de 17 milhões de reais. Enquanto o documento era apresentado, a população se manifestava. Essas imagens mostram uma gritaria no plenário. O tumulto foi tanto que uma pessoa foi retirada pela polícia militar e a sessão foi cancelada. A confusão continuou do lado de fora. Pelo aplicativo Vanguarda Repórter, o Vinícius Alves mandou esse vídeo para a gente. A polícia acompanhou toda a movimentação. Segundo o presidente da comissão, o vereador Claudinei Xavier, o relatório foi protocolado no Ministério Público e a Justiça aceitou as denúncias e bloqueou os bens do prefeito Maurício Moronzato. Além disso, os contratos da organização social foram cancelados. Por nota, a assessoria da Prefeitura de Ubatuba informou que assim que assumiu a administração, dobrou o número de médicos, também de compra de remédios, entre outros serviços, e que todos os investimentos foram acompanhados pelo Conselho Municipal de Saúde. A organização social, essa OS, que é o Instituto Biosaúde, informou que está à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento. E a sessão, que vai voltar a sessão do prefeito, será retomada na próxima terça-feira, a partir das 18 da noite. Vocês se recordam que a semana passada, numa das minhas conversas telefônicas, o diretor financeiro, se eu não me engano, da Biosaúde, falou que o dinheiro retido de São João da Boa Vista, o dinheiro havia sido pago pela prefeitura e foi retido na cidade de Ubatuba. Depois me chegou ao conhecimento esse vídeo, na qual o prefeito está passando por um processo de impeachment por irregularidades no contrato da Biosaúde. Isso eu já havia falado há 1 ano e 3 ou 4 meses atrás, aproximadamente, quando eu apresentei os documentos, na época, da Biosaúde, com dívidas trabalhistas e problemas com outras prefeituras. Como pode uma empresa, desde 1 ano e 3, 4 meses atrás, com problemas trabalhistas, com documentos talvez irregulares, assumir a saúde de São João da Boa Vista? Eu acho isso grave. Eu acho que nós precisamos investigar. E como todos se lembram, na primeira licitação não apareceu ninguém. Numa segunda licitação, foi uma surpresa, porque eu até brinquei com o Ademir na época, falei que ninguém iria aparecer, porque o preço pago era muito abaixo do valor de mercado. Aparece a Biosaúde. E vem culminar agora com essas demissões, e vem culminar com alguns outros fatos que estão acontecendo na cidade, que se a gente começar a montar um quebra-cabeça, vão se encaixando, como, por exemplo, foi vinculado à venda do Plano Mais Saúde. Eu sei que o Plano é uma instituição particular, não cabe ao Poder Legislativo investigar, mas tudo ocorrendo ao mesmo tempo? Tudo. Então nós precisamos ficar atentos, porque eu acho que muita coisa está vindo por aí. E, gente, vamos realmente respeitar quem nos colocou aqui e vamos investigar. O pessoal de Ubatuba fez um trabalho muito bonito, eu tive contato com eles, eu entrei em contato com o vereador Claudinei, o seu xará, me atendeu muito bem, me explicou toda a situação que ocorreu em Ubatuba, os documentos que levaram ao pedido de impeachment do prefeito, e parece que é um xerox de São João da Boa Vista. Tudo muito, muito semelhante. A única coisa que muda é a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, lá é a Prefeitura de Ubatuba. Então, precisamos ficar atentos a isso, investigar e tomar medidas, pois várias cidades no país tomam medidas decentes, medidas realmente que o povo espera de uma Câmara de Vereadores, o que não está ocorrendo na nossa.
Acho que nós precisamos ter mais atitude. Nós tivemos denúncias graves aqui, feitas pelos funcionários demitidos da Biosaúde. Providências tomadas. Foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Tudo bem, mas acho que caberia também à Câmara Municipal, ter tomado uma atitude, ter investigado, porque as denúncias foram realmente graves. Agora eu gostaria de fazer a leitura do documento. Vou reafirmar novamente. Foi uma surpresa, pois eu recebi esse documento da minha pasta. Não sei qual funcionário que recebeu esse documento aqui na casa. Gostaria depois que esse funcionário que recebeu o documento fizesse a gentileza de se identificar para mim, ou para todos, no caso, né? Pois receber um documento dessa maneira, eu acho que alguém recebeu. Né? Eu não fui. Sinceramente, não fui. Certo? Não fui eu. Diz assim, Dr. Chaves, isso tem que ser falado agora na Câmara, pois o Carlos Lobato, da Santa Casa, está passando uma lista onde os funcionários têm que assinar em apoio a ele, porque senão já se sabe o que vai acontecer com quem não assinar. Eu acredito que esse documento esteja relacionado com o fato vinculado com a venda do plano, pois o plano, segundo um funcionário de alto escalão da diretoria do plano, me procurou, eu estava de plantão na Unimed, ele me procurou, para dizer que o plano havia sido... O tempo também sido 10 minutos. Tá, eu gostaria que fosse gravado, tá? Tá. Um funcionário de alto escalão da diretoria do plano me procurou, informando que esse plano havia sido vendido na noite de segunda-feira, na qual estavam presentes o senhor Carlos Lobato, o senhor Merlin, o senhor Evander Corso e a vice-prefeita Patrícia Magalhães e mais outro empresário que eu não me recordo o nome. Porém, a diretoria do plano não era de acordo com a venda, mas estava sendo ameaçada a assinar esse documento. Pediu para que eu fizesse uma postagem no meu Face informando isso à população. Eu fiz essa postagem, como eu faço várias postagens no meu Face. E, para minha surpresa, eu recebi também no meu Facebook, está ali, não apaguei, a mensagem está ali, desse funcionário, que eu não vou citar o nome para não comprometer ele, porque senão eu tenho certeza que amanhã ele perde o emprego. Acho que foi na quinta ou na sexta, não me recordo, por volta do meio-dia, que haviam recebido uma ligação no Plano Mais Saúde do senhor Paulo Merlin, dizendo que a venda havia sido suspensa. E começaram a vincular nas redes sociais funcionários da Santa Casa postando uma mensagem de apoio à venda do plano e ao administrador da Santa Casa, o senhor Lobato. Então eu acredito que essa primeira parte da carta seja isso. É muito estranho funcionários postarem de livre e espontânea vontade apoio ao administrador. Como diz aqui, está passando uma lista onde os funcionários têm que assinar em apoio a ele, porque senão já sabe o que vai acontecer com quem não assinar. Isso está nas redes sociais, para quem quiser ver. Então, como eu disse, eu acho que uma coisa vai, se a gente for montando o quebra-cabeça, tudo vai se encaixando. E no final, eu acho que nós vamos chegar num buraco meio sem fundo aí, né? Olha, agora eu estou continuando a leitura. Olha a mentira que ele, Carlos Lobato, fala no jornal Município e Gazeta, do dia 4 de julho de 2015, com relação à dívida da Santa Casa, quando ele saiu da mesma em janeiro de 2010. E tanto no jornal como na ata da Santa Casa, é ele, Lobato, quem está falando. No jornal ele fala que a dívida era de R$ 4.514.126,99 em janeiro de 2010.
Já na ata da Santa Casa, ele fala que a dívida era de R$ 8.013.000, 146,83 centavos, em janeiro de 2010. Então aqui há uma divergência entre o que está no jornal e o que está na ata da Santa Casa. Gente, se confirmada a veracidade disso aqui, é uma mentira extremamente grande, né? Que para constar numa ata de uma instituição como a Santa Casa, na qual estão presentes os empresários, né, que, entre aspas, dominam e mandam na cidade, querem mandar em todos, por sinal, uma ata no valor de 8 milhões, e no jornal o administrador fala 4? Espera um pouco aí, tem coisa errada. Estão querendo encobertar a dívida? A dívida todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém sabe o valor real da dívida. Por que nunca ninguém sabe o valor real da dívida? Porque as pessoas que estão na mesa nunca esclarecem a população, nunca esclarecem a casa. Quantas vezes eu próprio pedi para o diretor técnico vir até aqui? Ninguém vem, ninguém aparece. A única vez que apareceu foi o provedor. Ele só apareceu porque ele sabia que o assunto que eu iria debater com ele já havia sido resolvido. Aquilo que ele fez aquele dia, não faz sentido. Ele sabia que havia sido resolvido. Ele veio fazer papel do que aqui? De bonzinho? De santo? De santo ele não tem absolutamente nada. Muito pelo contrário. Se isso aqui for verdade, são todos criminosos. São todos bandidos. Fala num jornal em 4, escreve na ata 8. Espera aí. Espera um pouco. E hoje essa dívida é quanto? Por que essa dívida está tão alta? Semana passada, eu fiz uma solicitação que a diretora de saúde encaminhasse até nós quanto que ela está gastando por dia de transporte para levar os pacientes da Santa Casa até a Unimed para fazer a tomografia. São muitas tomografias. Esse contrato eu não tenho o valor, mas eu gostaria de ter, mas pelo jeito a resposta não vem, porque eles abafam. Com esse dinheiro, por que não já arrumou o tomógrafo? Por que ficam pegando pacientes graves, transportando, muitos têm que pagar médico, enfermagem para ir junto, gastando dinheiro público, se poderiam arrumar lá o da Santa Casa? Por quê? Interesse? De quem que é a empresa que faz o transporte? As ambulâncias são da prefeitura ou as ambulâncias são terceirizadas? A quem pertence essa ambulância? Quanto é o custo disso aí por dia? Porque é dinheiro público, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. É dinheiro do povo. Correto? Então nós precisamos levantar isso aí. E não concordo, né? A Santa Casa hoje, ela se intitula regionalizada. O Dr. Sabino esteve aqui, falou que não recebe há 12 meses e... Peraí, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro dos médicos? Estão utilizando o dinheiro dos médicos aonde e para quê? Isso é apropriação indébita de dinheiro. Né? O Sabino particularmente me chamou, falou que a mesa administrativa chamou ele e pediu para falar que acho que ele citou aqui que era roubo, não me recordo. Ele pediu para falar assim, não fala que é roubo não, fala que é furto. Furto é diferente, não é roubo. Espera um pouco. Chamaram ele para falar isso. Então estão realmente afirmando que estão com dinheiro. E vão lá e querem passar a mão na cabeça do Sabino e pedir para ele mudar a palavra. Ele fez uma denúncia gravíssima aqui. Grave. Ele denunciou as condições de atendimento, ele denunciou uma série de fatores, ele denunciou a falta de pagamento e que providência tomamos? Né? Que providência tomamos? Eu e o João Henrique nós tomamos providência. Né? Mas e a casa? Que providência tomou? Eu convidei o Dr. Sabino para comparecer aqui semana passada, para saber se havia tomado alguma atitude, se a mesa tinha dado algum parecer com relação a isso. Ele não compareceu.
Por que ele não compareceu? Porque ele sabe que não pagaram. Ele sabe que ia ficar por isso mesmo. E para falar isso para o Sabino, não fala roubo não, fala que é furto. Gente, resolver o problema ninguém quer. Agora, trocar as palavras, dar outro entendimento na frase, isso é importante. O que é importante para a população? A resolução ou a fala? A resolução do problema, não a fala. O sistema está precário. Precário já há muito tempo. Não é só em São João da Boa Vista que o SUS está precário. O SUS é precário no Brasil no geral. Mas nós temos que nos preocupar com a nossa cidade. E não podemos esquecer que a prefeitura injeta muito dinheiro por mês lá. Porque paga os plantões à distância, paga uma série de outros requisitos. Paga, para vocês terem uma ideia, cirurgias para serem realizadas pelo SUS. A prefeitura paga uma complementação para os médicos que realizam cirurgia. A cirurgia SUS é valor X. O médico que realiza aquela cirurgia, ele recebe o X mais 3 ou 4X. Espera aí. A própria prefeitura está pagando um acréscimo ao SUS. Isso é legal? Isso pode? Isso tem contrato assinado entre a prefeitura e a Santa Casa. Um pagamento adicional ao SUS. Certo? Pagamento adicional ao SUS. Durante muito tempo foram realizadas cirurgias na Santa Casa, cirurgias que o SUS não permite a realização dessas cirurgias. Na época eu era diretor clínico. Eu levantei esses documentos, fiz uma denúncia na mesa, fizeram assim com o meu papel. Espera um pouco aí. Jogaram debaixo da gaveta. Gravíssimo isso. A pessoa interna para fazer uma cirurgia, de repente opera de outra cirurgia, na qual a Santa Casa não é nem credenciada a fazer. Nem credenciada a fazer. E muitos desses pacientes foram a óbito. Doutor Chaves, eu vencei os 10 minutos, vou suspender os trabalhos, mas antes eu quero deixar claro, todas as reclamações que foram feitas, a mesa encaminhou para o Ministério Público. Tá, eu agradeço. Agradeço. Tá, foi tudo feito isso. Tá. Então nós tomamos providência, sim. Não, eu agradeço. Não, sim, a mesa, né? É. Não, eu agradeço. Não, porque eu e o João Henrique também fizemos, né? É, mas a mesa tomou providência e caminhou tudo para o Ministério Público. Tá bom. Tá? Então vou suspender os trabalhos, se o senhor continua aí, vai sendo gravado. Então, só para trabalhos de mentalmente por tempo determinado. Só para deixar bem frisado. No jornal, ele, Carlos Zobato, fala que a dívida era de 4 milhões. Na ata, 8. 8 milhões de reais. Aqui escreve assim, um mentiroso. Seguindo, fora o processo de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, que o mesmo responde, onde está com seus bens todos bloqueados. Isso eu acho interessante. Não sei como conseguiram pegar isso aqui. Que é uma ata, a ata da reunião da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, realizada no dia 14 de janeiro de 2010. Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2010, nessa cidade de São João da Boa Vista, estado de São Paulo, na sala executiva do CIES, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, situado na Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins, número 396, sob a presidência do senhor presidente Roberto Carlos Valim Campos, reuniu-se a mesa administrativa, com a presença dos membros que se seguem: Delvio Vestim Bitar, Divino Avilés, José Cesário Beraldo Júnior, Paulo Roberto Merlim, Carlos Alberto Zerbeto, Afonso Celso Navarro, Sérgio Ayrton Meireles de Oliveira, presente também Antônio Fernandes Filho, membro do Conselho Fiscal, Carlos Cleiton Lobato, administrador da Santa Casa, Dr. Carlos Alberto Ciaco de Moraes, Departamento Jurídico, e doutora Patrícia Maria Magalhães Teixeira Nogueira Molo, gerente do Plano de Saúde, atual vice-prefeita. Primeiramente foram lidas as atas das reuniões da mesa administrativas, realizadas nos dias 10 de 12 de 2009 e 17 de 12 de 2009, as quais foram aprovadas por todos sem restrições. Em seguida, o senhor provedor iniciou a reunião para serem discutidos os assuntos conforme a pauta a seguir.
prestação de contas financeiras. Número 1, prestação de contas financeiras. Segundo, outros assuntos. Inicialmente, o administrador Carlos Cleito Lobato, juntamente com o contador Sr. José Roberto Gonçalves Ferreira, fizeram a apresentação dos números relativos à prestação de conta dos meses de janeiro a dezembro de 2009, cujo endividamento atual da Santa Casa e plano de saúde continua preocupante, totalizando 8 milhões e mais alguns percentuais. O jornal foi repassado para o jornal 4 milhões e meio. Aqui está a ata, na qual eu não sabia, eu vou pedir até desculpa ao Roberto, tá, publicamente, que o Roberto que era o provedor na época, tá? Não sabia que constava o nome dele aqui, né? Então, continua preocupante, totalizando 8 milhões de reais. O provedor Roberto Campos afirmou que a situação financeira da Santa Casa é gravíssima. Prosseguindo a reunião, o próximo assunto de pauta, outros assuntos, compareceu à reunião a senhora Maria Conceição Lemos Volvil, diretora comercial do Grupo Godoy, que pretende instalar em nossa cidade uma empresa para prestação de serviço relacionada à saúde ocupacional e medicina do trabalho, e propõe uma parceria com o Plano de Saúde de Santa Casa, devendo o Plano de Saúde apenas oferecer o seu cadastro. Aqui tem cópias dos jornais, né, no qual essa pessoa que enviou isso. Santa Casa abre os seus números. Aqui estão todos os números. E tem um grifado em amarelo aqui que diz o seguinte: é importante verificar como entreguei a administração da Santa Casa. Fala do Lobato. Em 31 de janeiro de 2010, com uma dívida de R$ 4.514.126,99. Agora, continuando, né? Na matéria do jornal Gazeta, do dia 4 de julho de 2015, fala que foi a Irmandade que convidou o administrador Carlos Lobato para administrar a Santa Casa, novamente porque considerou ele um profissional confiável e capaz. Pergunta para a Irmandade da Santa Casa. Uma pessoa que responde a um processo do Ministério Público Federal por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, que está com seus bens bloqueados pela Justiça, até que se prove ao contrário, pode ser confiável e capaz? Pergunta para o jurídico da Irmandade da Santa Casa. O jurídico, Vanderlei Fleming, Twin é o... Dê licença, por favor, que tem o nome dele aqui, né? Carlos Alberto Ciaco de Moraes. E a ilustríssima senhora vice-prefeita Patrícia Magalhães achou normal a contratação de uma pessoa que responde a esse processo? Vale lembrar que nessa nova recontratação, vamos dizer assim, a Patrícia já faz parte do Executivo. E até onde nós sabemos, parece que o Executivo participou dessa negociação da vinda do senhor Carlos Lobato para a Ação da Boa Vista. Deu o aval para a contratação dele. Então, além de advogada, ela é também vice-prefeita. Acho que agrava um pouquinho mais a situação aqui. Aí diz assim: e não adianta o jurídico dizer que não sabia, pois o primeiro advogado a tentar defender o administrador nesse processo, no processo que eles citam aqui acima, é o advogado da Santa Casa. Aqui vem uma cópia do processo, com uma foto do advogado da Santa Casa, que realizou a primeira defesa do senhor Lobato, que é o senhor Carlos Alberto Ciaco de Moraes. E aqui termina a carta. Isso para mim foi realmente uma surpresa. Não tinha conhecimento dessa carta. Acho uma carta de um teor um pouco grave, né? Permite a parte? Não, eu não vou permitir a parte. Dá licença, por favor. Depois, se você quiser, você usa a palavra. Porque tem o seu nome aqui, eu não sabia, desculpa, tá? Já te pedi. Justamente não, por tudo isso bem, mas eu não vou permitir a parte. Se você me permitir, você usa a palavra depois. Tá? Correto, presidente? Eu não tenho esse direito, né? Tem esse direito. Eu tenho esse direito. Você vai me desculpar, eu não sabia. Eu vou já te pedir desculpa, correto? Eu não sabia que constava o seu nome aqui.
Depois você pode usar a palavra para se justificar, mas eu prefiro não ceder uma parte, certo? Não sabia desse conteúdo. Assim, mas para concluir, o que me deixou assustado quando eu vi isso aqui, vamos dizer assim, foram a discrepância dos números, porque de 4 milhões para 8 milhões é um pouco de diferença, né? Dá uma coisa meio... o dobro, né? 100%. E, gente, como veio parar essa ata aqui? Uma ata da mesa administrativa. Tem gente dentro da Santa Casa jogando contra a própria instituição? Uma ata... eu fui diretor clínico da Santa Casa por vários anos, né? Eu nunca tive acesso... Acho que eu tive acesso a uma reunião da mesa quando eu assumi como diretor clínico. Eu nunca tive acesso a nenhuma ata. A nenhuma ata. Eu acho assim, de extrema gravidade, né? Porque pegaram uma ata, me encaminharam uma ata, isso aqui chegou no envelope lacrado, para ser lida em Câmara Municipal, uma denúncia. Aqui a denúncia principalmente é contra o atual administrador, né? Eu vejo assim, para ter acesso a essa ata, tem que ser alguém da mesa. Por que essa pessoa não fez isso de livre e espontânea vontade? Por que essa pessoa quis usar a Câmara Municipal? E por que essa pessoa quis usar em específico a minha pessoa? Eu não faço mais parte da Santa Casa, do plano, porque fui excluído. Até hoje nem sei o porquê, né? Mas isso aqui, em nenhum momento eu fui atrás e iria atrás. Eu nunca tive acesso a números. Sempre imaginei que os números eram maquiados. Acho que os números são maquiados até hoje. Acho que é mal administrado. Acho que não tem gestão lá dentro, né? Mas pegar uma ata de uma instituição como a Santa Casa e passar essa ata no envelope lacrado dessa maneira, isso aqui, na minha opinião, é alguém da mesa, que nós não vamos saber nunca, né? Não tem como saber, que está agindo contra a própria instituição, em específico contra o senhor Carlos Lobato. Gostaria muito, né, mas tenho certeza que isso não vai acontecer, que essa pessoa, como ela fez isso, de uma maneira anônima, que ela tivesse coragem, viesse aqui, utilizasse a Câmara Municipal e contasse realmente para toda a população e para nós tudo o que realmente ela sabe lá de dentro. Porque essa pessoa deve saber e muito do que acontece lá dentro. Então, eu convido essa pessoa para que compareça à Câmara Municipal e conte para nós, conte para o povo, o que realmente acontece dentro da instituição. O que acontece dentro da instituição. Porque é a única instituição que atende o SUS, é a única instituição que atende pessoas carentes, né? E passando por uma situação dessa, e como nós estamos aqui com documentos, né, que comprovam, agindo com mentira, posta no jornal um número, na ata outro número. A ata está aqui, gente. Se alguém tiver, gostaria de sugerir, eu vou fazer os requerimentos, né, pedindo que a Santa Casa encaminhe todas as atas de fevereiro de 2010 para cá, e em específico essa ata do dia 14 de 1 de 2014. Pois essa ata está assinada, suas assinaturas têm que bater. Essa ata não é uma ata falsa, é uma ata verídica, pelo que eu entendo um pouquinho aqui da Santa Casa. Então eu gostaria que, eu vou fazer um requerimento, se alguém mais quiser assinar junto, né? Pois eu acho que já passou da hora desses números se tornarem reais, da gente realmente saber a veracidade de tudo isso, porque isso é muito grave. A única instituição que atende a população carente da cidade, que atende o SUS,
e agindo com mentira. Isso é inadmissível. Isso aqui precisa ser esclarecido. Precisa ser esclarecido. Por isso que muitas vezes eu venho até aqui e falo, peço, né, que nosso pronto-socorro tem que ser melhor. Eu estive presente lá no Azaleias, na casa do Edivaldo. A cidade do DR para lá, praticamente é outra cidade. Está muito grande. Por que não ter um segundo pronto-socorro funcionando para atender aquela população? O que vai custar isso para o município? Então nós precisamos ter algumas novas ideias em mente para atender melhor a população. A diretora de saúde esteve aqui algumas sessões atrás e falou que quando quando inaugurar a UPA, fecha o pronto-socorro. Eu particularmente não concordo. Eu acho que o pronto-socorro tem que continuar aberto. Ele vai dar uma maior amplitude de atendimento à população. A população vai ser melhor atendida. E por que não abrir um pronto-socorro, nem que funcione só 12 horas, só durante o dia, naquela parte da cidade? Então, Claudinei, eu gostaria que esse documento fosse encaminhado para o Ministério Público para a verificação dessas denúncias, certo? E além disso, que as pessoas, agora sim, envolvidas, comparecessem aqui e falassem a verdade para a população. Munidas de documento. Não vir aqui sem documento e ficar inventando números, porque números são números. Munidas de documento. Atas. Documentos. Porque eu acho que chega de mentira. Chega de enganação. Será que realmente não tem condições de atender a população? Ou esse dinheiro está sendo usado em outro lugar? Para outra situação? Então são tudo pontos de interrogação que nós precisamos agora sim passar a desvendar e ter conhecimento disso. E só para encerrar, né, novamente eu gostaria de reafirmar o meu primeiro pedido, né, que fosse encaminhado ao prefeito e à diretora de saúde, para que os moradores do Azaleias 1 e 2 do Resedaz pudessem ser atendidos na unidade de saúde que existe no bairro. Gente, tem gente lá que mora muito longe. Eles não têm condições financeiras. A gente precisa pensar Eu vou pedir para a Juliana fazer esse requerimento, esse ofício, para a gente encaminhar em nome de que os vereadores quiserem assinar. Sim, mas assim, porque eu acho um absurdo da distância. A pessoa tem que sair lá do Jardim São Paulo, que seja lá do Jardim Aeroporto, e ir até o Jardim das Aleias. Então, muito longe. Então é muito longe e, assim, eu gostaria que o prefeito pensasse com muito carinho nisso, pois ele vai estar atendendo um número grande de famílias, e são famílias necessitadas, famílias que não têm condições de se locomover. E outra situação, né, que agora vai parar o Jardim São Paulo para a reforma. Que essas pessoas que são atendidas no Jardim São Paulo, elas vão ter que se deslocar até o Azaleias, né? Que essas pessoas pudessem ser atendidas. Eu sei que o Alex Hakim funciona como PSF, mas temporariamente, né, pudessem ser atendidas ali. Encurta o trajeto. Tem pessoas idosas, tem pessoas deficientes, tem pessoas que não têm condições de locomoção. Então, seria um pedido, e assim, encarecidamente eu gostaria que esse pedido fosse aceito, pois vai beneficiar uma fatia muito grande da população, e gostaria de contar com o apoio de toda a casa. Claudinei, obrigado eu sei que eu me excedi muito no tempo de novo, né? Mas acho que é um assunto importante. Eu novamente agradeço a gentileza de me permitir que eu falasse além do que o regimento permite, e eu te agradeço novamente, tá? Obrigado. Chaves, poderia só complementar? Ô, João, da mesma maneira como não dei a parte pro Roberto, infelizmente eu prefiro não dar para você, desculpa, tá? Eu sei que você do nosso vínculo de amizade, tudo, mas desculpa, porque senão também eu vou estar sendo incoerente, tá? Você me desculpa, eu acho que a sessão está em aberto, né? Tá suspensa. Está suspensa a sessão, né? Suspensa. Então, porque... Está suspensa, João. Eu vou falar depois dele. Pode falar. Posso falar? Não, pode falar, você tinha falado primeiro. Não, uma vez que eu... Então, aí se abrir sessão, o Roberto... Não, então, termina então, Chaves. Então, pera um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Olha, eu não gosto de cometer injustiças, né?
Então, assim, eu sei que está suspenso, mas eu já havia falado que eu não iria ceder uma parte, mas então eu retorno, retiro o que eu havia falado e concedo a palavra a quem quiser falar. Fica mais leal e mais justo da minha parte para não cometer deslize com ninguém aqui dentro. Também concordo. Não, eu quero ser rápido e objetivo. Uma vez que o vereador cita meu nome, que consta num documento aí, eu gostaria, se possível, uma cópia desse documento, para me ver o que realmente vem a ser, porque em 2010 eu era sim o provedor da Santa Casa de São João da Boa Vista. Eu terminei o meu mandato em fevereiro de 2011, ou seja, você está falando de 2010, eu era o provedor na época. Então eu gostaria de uma cópia deste documento, e já vai fazer quase 5 anos que terminou meu mandato. Eu confesso que eu não vou lembrar aqui de números, mas uma coisa que eu me lembro, e estou muito tranquilo com relação a todo esse assunto, que 4 meses antes do término do meu mandato, eu fiz prestando contas para a Irmandade e para toda a população. E eu devo ter ainda alguns exemplares na minha casa, e estou muito tranquilo com relação a isso. É um exemplar onde ali eu mostro todo o trabalho realizado, mostro as contas da Santa Casa, as contas contábeis, contas estas, na época, aprovada por unanimidade por toda a Irmandade, contas estas, na época, aprovada pelo Conselho Fiscal da Santa Casa, contas estas, na época, aprovada também por uma auditoria externa da nossa Santa Casa. Então, hoje eu vejo, ainda bem que eu fiz aquilo na época. Então, com relação a tudo que vem a ser assunto de Santa Casa, eu respondo pela Santa Casa de 2006, 2007, 2008, 2009, até 2010. Eu respondo sem nenhum problema. Tá? Só não vou responder agora porque eu estou sem esse material, mas eu posso trazer na próxima semana. Não posso responder depois disso, que não era mais o provedor. Mas com relação ao tempo que eu fiquei à frente da Santa Casa, respondo até a última vírgula. Eu era o responsável, juntamente com a mesa administrativa na época, na qual eu conhecia cada membro e sei da idoneidade de cada um. Não posso falar da Santa Casa antes e depois que terminou meu mandato. Não, mas com relação ao meu mandato, para qualquer vereador que quiser fazer qualquer pergunta, não vou pedir hoje, que eu estou, como eu disse, já faz 5 anos que eu gostaria de fazer uma pergunta. Simplesinho. Se eu lembrar, eu te falo agora. Não, simplesinho. É que já faz 5 anos, então, se for números, é capaz de ser. Não vai envolver números, não vai envolver nada. Porque se for coisa da minha gestão, te respondo sem problema. Lógico, é da tua gestão, porque eu sei, porque eu estava lá dentro. Mas assim, não envolve número, não envolve nada, correto? Quem era o provedor quando o atual administrador da Santa Casa foi, digamos assim, substituído? Não demitido, substituído. Quem era? Era você, Roberto. Você que demitiu ele. Não. O atual administrador o atual administrador já teve uma passagem pela Santa Casa. Já teve uma passagem pela Santa Casa. Todo mundo sabe disso. É a segunda passagem dele. Quem era o provedor na época em que o atual administrador foi, não digamos, demitido? A gente não sabe a razão por que ele saiu, porque é tudo obscuro. Quem era o provedor quando ele foi substituído, digamos assim? Quando ele pediu a conta da Santa Casa e entrou... Ele não pediu a conta. Ele pediu a conta da Santa Casa e eu era o provedor na época. A mesa entendeu, tudo passa pela mesa administrativa. Nós colocamos no lugar da administração na época, doutora Ana Cristina Torque. Decisão essa feita pela mesa administrativa, onde foi... todo mundo votou, e a doutora Ana, na época, eu era o provedor na época, substituiu o Carlos quando ele saiu. Presta atenção, Isso é da minha época. É só uma pergunta com relação assim, quem era o provedor quando o atual administrador foi substituído? Você me respondeu. Não, o restante, quem veio depois, quem não veio, isso é uma outra questão. Tanto era eu que, se eu fiquei até fevereiro de 2011... Se ele saiu, tá falando aí que ele saiu quando? 2010? Não, aqui não fala quando ele saiu. Não sei. Não, no geral, você falou assim. Não, senhor, aqui fala da ata.
Da ata e do jornal aí. O jornal que fala da ata, no jornal, o administrador fala 4 milhões e meio. A ata fala em 8 milhões a dívida. Não, você falou a data da CELIU, a data da saída. Agora, está no jornal aqui. É importante verificar como entreguei a administração da Santa Casa em 31 de janeiro de 2010. Eu era o provedor da Santa Casa nessa época. Sim, então. Eu era o provedor. Eu sei que você... Agora, aquilo que eu falei, com relação a números, eu posso trazer tudo para você. Não, presta atenção, eu não estou questionando números. E eu acho que nessa situação, na gravidade, números aqui terão que ser as atas. O resto de número para mim é tudo maquiado. Papel aceita qualquer coisa. Mas eu gostaria, o vereador pode me arrumar uma cópia desse documento aí? Um xerox? No momento, Roberto, eu vou permanecer com os documentos, eu vou encaminhar à mesa, depois a mesa você faz um ofício que a mesa te fornece. Porque isso chegou até a minha pessoa, como eu já afirmei e reafirmo, eu não tinha... E só para encerrar, respondo até a última vírgula de 2006 a fevereiro de 2011, na qual eu era o provedor da Santa Casa, sem nenhum problema. Tá? Chaves, o que eu queria falar não vem a parte da Santa Casa, que é uma coisa que eu não entendo. Eu acho que o assunto é mais bem discutido por vocês, pelo Roberto, por você, pelo Ademir, pelo Dr. Zedor, pelos médicos, que entendem mais. O que eu queria falar foi do começo da tua fala, em relação à Biosaúde, em relação ao aparelho, que não foi arrumado até agora, e se eu não me engano, no começo da sessão, o Zé Eduardo citou em torno de quase 150 mil reais para arrumar. Eu acho que isso daí é uma preocupação que a gente tem que ter. Você citou a prática de ambulâncias e não levar. Eu acho que é uma denúncia séria que você fez. Você é da gasto do dinheiro, podia estar sendo usado nessa compra, né? Então eu acho que eu pediria para a mesa um documento, né, da casa, ou quem quiser assinar, o mais rápido possível, de quanto foi gasto e faz quanto tempo que esse aparelho está quebrado e quanto se gastou com a ambulância nesse período. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente saber e até para saber se houve má gestão, se não houve, se foi dinheiro público, se não foi, se foi... Então, eu queria saber, é uma coisa que eu queria saber representando a população. João. E o segundo é em relação à Biosaúde. Eu acho que São João está sendo apontado já no Diário Oficial, tá? Por abrir mão de licitações, por coisas erradas em licitações, e não é de hoje, tá? Está sendo apontado, chegou o Tribunal de Contas estava aqui averiguando algumas contas, foi até passado para mim no dia que eu vim aqui conversar com ele, tá? E foi apontado, até eu pedi para a casa levantar os documentos, o Paulo, a Juliana me levantou alguns documentos, em algumas irregularidades, em algumas licitações que já está sendo praticado em São João da Boa Vista. Então, eu acho muito importante que a gente abra uma comissão de estudo em teu nome, você, para não passar à frente de você que vem tomando a frente disso, não quero passar à sua frente de jeito nenhum, mas que se abra uma comissão de estudo para estudar desde o dia da licitação da Biosaúde. Estudar tudo e a gente prestar conta. Não estou falando que tem alguma coisa de errado. E a gente prestar uma conta à população em cima desse estudo que a gente fizer sobre a Biosaúde. Eu vejo isso de suma importância, tá? Porque foi feito pelo senhor, eu lembro disso, uma denúncia, que eles já estavam irregulares em outras cidades. Então, quer dizer, se uma empresa já está irregular, ela não pode participar de uma licitação dentro de São João da Boa Vista. Então, eu vejo que vale muito a pena, tardia, mas vale a pena a gente fazer esse estudo. Então, eu peço ao senhor, para não passar na frente, que peça a abertura de uma comissão para estudar isso, você vai ter meu apoio. Não tá, você está coberto de razão. Para não passar na tua frente e pedir à mesa para que peça o levantamento. Vereador, já foi aprovado a comissão de estudo agora. Sobre a Biosaúde? Sobre a saúde. Não, sobre as licitações e em específico a Biosaúde. Só. Ela ser bem direcionada, somente a licitação, desde o dia que a Biosaúde entrou até hoje. Tá. É esse que eu peço. Para não passar à frente do Chaves, eu peço que ele peça essa comissão. E vai contar com o meu apoio. E os números que foi gasto com essa ambulância, se foi gasto dinheiro público, e qual esse número se foi gasto. Só para complementar o João Henrique, eu acho que é importante sim a verificação da licitação da Biosaúde, como outras licitações. E também, gente, eu acho que nós vamos fugir um pouquinho do assunto. Eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu acho que
está acontecendo dentro da administração alguns contratos que estão sendo firmados para burlar licitações. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o contrato da CE com a festa junina. Eu fiz um levantamento superficial da prestação de contas da CE, que eu não entendo muito de números, não sou contador, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes que os senhores vão ficar sabendo, né? Tem um fato interessante que eu e o Rui presenciamos, né? Que foi o estacionamento, que eu citei a semana passada, pois nós estávamos na festa, foi dito pela vereadora Helenice que o estacionamento iria ser cobrado R$5 e que ia ser revertido para a prefeitura. Certo, Rui? Aí nós nos encontramos lá e brincando um com o outro, conversando. Saiu a conversa, quanto você pagou o estacionamento? Ele falou, R$20. Eu falei, eu também paguei R$20. Ah, mas não era 5? Era 5. Aí, para surpresa, né, Rui? Nossa, né? No dia seguinte, o estacionamento estava fechado. Aí nós fomos verificar. Aí eu fiz um documento para a CE perguntando a quem competia o estacionamento. Porque foi feito um contrato, passou pela Câmara, né? Que a associação comercial iria, entre aspas, administrar a festa junina. Porém, não é bem isso que ocorreu. Eu estou juntando alguns documentos, né? E, Rui, para nossa surpresa, né? O estacionamento estava aos cuidados da Sociedade Hípica São-Joanense. Os R$20 iriam ser revertidos para a prefeitura, para ajudar, como foi dito aqui, ou para a Sociedade Hípica São-Joanense. Gente, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Esse contrato, na minha opinião, é para burlar licitação. Não tem outro nome isso. E ainda se vangloriaram de devolver R$40 mil. R$40 mil. Eu estou estudando a prestação de contas. Devo usar a palavra daqui a alguns dias até finalizar, né? E vocês vão entender do que eu estou falando. Então isso é para burlar licitação, que vem a calhar com o que o João está falando da licitação da Biosaúde. Então eu acho que nós precisamos ficar um pouco mais atentos com o que nós aprovamos aqui, porque infelizmente nós estamos beneficiando algumas pessoas e enquanto a proposta não beneficiamos em nada a população. Outro contrato importante que eu também acho que nós precisamos rever é a parada de Natal. Nós passamos uma verba até que razoável para a parada de Natal esse ano. Todo ano se devolve dinheiro. Mas quanto de material foi reaproveitado do ano anterior nessa parada? Foi gasto todo aquele dinheiro? E o interessante é o seguinte, que a gente pega os contratos, aí você passa a ler, e ganhou, por exemplo, banheiro químico. É sempre a mesma empresa. Ganhou não sei o que, é aquela empresa. Para que isso, gente? Vamos ser mais honestos. Honestos com nós mesmos. Vamos ser mais transparentes. Está faltando transparência, está faltando honestidade. Então, presidente, posso dar uma parte? Eu não terminei ainda, por gentileza. Então está faltando transparência, está faltando honestidade no que está vindo do Executivo e no que nós estamos aprovando. Né? Outro que não tem nada a ver com isso foram os cargos criados em comissão. Inúmeros cargos, mais de 200. E eu não pude participar da reunião com o prefeito. Mandei um ofício justificando a minha ausência para o prefeito e para o sindicato, porque eu estava de plantão na Unimed, não arrumei ninguém para me substituir, e eu não posso abandonar o plantão. Né? Porém, concordo em tudo que o João Henrique falou. Né? Novamente, aquela mesma história do ano passado. Não se tem dinheiro, não se tem dinheiro, não se tem dinheiro, de repente vai para o tribunal, perde e paga. Né? Então, eu acho que para aprovar, para criar tanto cargo de comissão, tem dinheiro. Agora, para dar um aumento para o servidor, não tem dinheiro. Para ajudar em alguma outra coisa, não tem dinheiro. Então, acho que nós precisamos ficar um pouco mais atentos. Criar a comissão de estudo, sim, com relação à licitação da Biosaúde. E
E eu também já sugeriria os contratos firmados para terceirizar determinadas festas na cidade. Como foi terceirizado a festa junina, como foi terceirizado o Natal, e uma festa que ninguém dá valor nenhum, né? Que é o carnaval, ninguém fala nada. São João já não tem carnaval há quanto tempo? Há quanto tempo não tem carnaval em São Boa Vista? Toda cidade tem carnaval. Caconde, o pessoal sai e vai em Caconde. Pinhal. É uma festa popular. Por que não o carnaval? Por que só o Natal? Então, eu acho que são coisas a se pensar e são coisas que nós temos condições de melhorar. Então, obrigado. O senhor cede para a vereadora? Está suspensa, ele Sim. não tem que ceder, é isso que eu estou falando. Tem que Não, ele pode concluir, não, mas está suspensa a sessão. Não sei, mas O tempo dele já foi. O que eu gostaria de colocar, se a casa pode, junto com a questão da Santa Casa, verificar se existe algum convênio do município com a Santa Casa em cima dos exames que o tomógrafo é usado. E, se houver esse convênio, se nesse convênio não diz que a responsabilidade de ter quebrado ou não é da Santa Casa. Então, eu quero só saber, porque todos os serviços são prestados pela Santa Casa com o município, existe um convênio, existe um contrato, e eu gostaria de saber se nesse contrato não reza que a Santa Casa, quebrando o aparelho, é ela que deva providenciar. E se ela não tem em condições de providenciar, se esse transporte que está se fazendo não seria função dela e do município. Eu acho que isso é interessante, porque se vier nesse convênio, nesse contrato, que é de responsabilidade da Santa Casa, ela tem que arrumar o aparelho o mais rápido possível. Eu pensei que a senhora ia fazer pergunta para ele, por isso que eu falei se ele... Oi, Lenir. Oi, vereador. Não, Harrison, perdão. Só para informar, na minha leiga situação de conhecimento na área de saúde, mas eu acho que o transporte pertence ao SUS. Não é contrato, não é terceirizado isso. É o SUS e